Família 78, a gente tá mais uma vez aqui com o Emerson. Obrigado, Olá, Emerson. Pessoal. Avisando que a iConnect tem um canal próprio no YouTube falando no detalhe sobre essa questão fiscal nos Estados Unidos. Já vi que eles têm vídeos lá falando sobre tipos de empresa, eles têm lá como você pode fazer uma gestão inteligente, pagar menos imposto de uma forma legal, porque no fundo é uma consultoria, né? Exatamente. É você olhar e falar, oh, peraí, se você tá rodando de carro, você pode somar essa milhagem dentro dos seus custos. Sim. Então tem um monte de coisa. Vai lá seguir, escreve lá Vindo78, porque nesse vídeo nós falamos um pouco sobre pessoa física lá no vídeo anterior. Certo. Tá? Nesse vídeo eu vou falar de uma forma mais aberta, mais genérica contigo sobre pessoa jurídica. Ok, empresas. Porque eu acho que é importante. Claro. A gente tem uma série de inscritos do canal que hoje possuem companhias nos Estados Unidos. Certo. Tem aquele que tem a companhia nos Estados Unidos e mora no Brasil. Tá. Tem aquele que tem a companhia nos Estados Unidos e mora nos Estados aqui. Unidos. E aí eu queria entender um pouco de como é esse funcionamento. Tá bom. E eu prometo pra vocês, eu já pedi pro Emerson, a gente vai fazer esse conteúdo também, de estudo de cases. Então a gente vai pegar, sei lá, uma pizzaria e a gente vai estudar um ano dessa pizzaria de como ela funciona. Legal. Importante, abertura, né? fechada. Ele traz tudo, né? Simplificado aqui pra eles. E eu fiquei muito surpreso porque dentro desses processos lá no seu canal, existem vídeos que você fala, por exemplo, sobre o bookkeeping, como é que é o dia a dia, e assim, diferença no bolso, tá, gente? É só isso que eu posso dizer pra vocês. Emerson, então vamos começar o seguinte. Vamos lá. Existe diferença se eu sou um proprietário de uma companhia que mora no Brasil ou que mora nos Estados Unidos e a empresa opera nos Estados Unidos? Bom, existe. Ok. Existe, mas eu acho que antes de eu falar da diferença, eu preciso dizer que existem tipos de empresa, Perfeito. né? Só para o pessoal entender Claro, o que nós estamos vamos falando. dar um mapa. Isso, dá um mapa. Tá. Um overview geral. Então hoje nos Estados Unidos nós falamos de três principais. Ok. Nós temos alguns, mas são os três mais utilizados, tá? Então nós temos o modelo LLC, Ok. que significa Limited Liability Company, Ok. que é a empresa de responsabilidade civil limitada. Que ele é parecido com o Limitada do Brasil? Parecido, a gente pode falar que é similar às limitadas no Brasil, Perfeito. tá? Para exemplificar. Tá. Temos um outro modelo que chama-se C Corporation, C Ok. Corporation, Ok. tá? Que é corporação, né? E dizemos que é similar às SAs, Ok. Brasil. Ok. Então nós temos as LLCs, limitada, Ok. Brasil, e as Corporations SAs, Ok. Brasil, Perfeito. tá? E temos um terceiro modelo que chamamos de pequena corporação, Small Corporation. Só que ela é específica para residentes fiscais americanos. Só nós podemos ter esse tipo de empresa. Tá. Que precisa ser residente fiscal aqui nos Estados Unidos. Que é a S-Corp. S-Corp, Perfeito. tá? Trazendo pro prático, porque isso é uma coisa que você sempre fala nos seus vídeos lá no Sim. teu canal e assim, Sim. eu quero simplificar a vida. Perfeito. Se eu vou abrir uma companhia, como é que eu escolho se... Claro, eu vou Qual falar modelo por eu vou vocês, usar, né? né? Mas pra entender. Mas, como é que se baseia a escolha? Se vai ser uma LLC ou se Ou vai ser uma uma Corp? Exatamente. Então olha só, o que muda em relação a esses dois modelos, né? A forma de pagar impostos, a Ok. forma de tributação. Ok. A LLC, de mais de um sócio, é uma entidade que não paga impostos. Ok. Olha que interessante, a empresa não paga, Ok. mas quem paga são seus sócios. Então o lucro que nós temos, o lucro fiscal, Ok. ele vai para os sócios e os sócios pagam os seus impostos na pessoa física. Então deixa eu ver se eu entendi. Nós criamos agora uma fábrica de porquinhos da iConnect, que Isso. também tem a questão aqui de 78, a gente tem uma conexão. Nós dois somos animais! E aí dentro dessa fábrica de porquinhos, Aham. nós temos uma LLC que nós somos sócios. Perfeito. E você? Todo lucro que é gerado aqui, a companhia, a Não LLC paga. não paga impostos. Não paga. Nós dois vamos dois pagar pagamos uma tabela impostos. progressiva Perfeito. que vai de 10% a 37%, Como pessoa física. como pessoa física. Aí eu vou emendar essa história. Eu, Rodrigo, tenho também uma outra companhia que fabrica celulares. Perfeito? Eu vou ter que pagar o meu imposto dessa companhia e dessa companhia como pessoa física. Na verdade, o resultado das duas companhias Ok. vão para você na pessoa física. A empresa não paga.
Perfeito. Se as duas empresas forem LLCs, Perfeito. como a gente está falando aqui agora, Perfeito. acontece um nome, tecnicamente falando, chama pass-through. Ok. O lucro pass-through para os sócios. Ok. Então, o lucro, não a receita, não a despesa. O que é lucro, né, gente? Vamos lá, porque Aham, é técnico. perfeito. O que é lucro? Receita menos despesa. Tá. É lucro. Tá. Tá? Então, 100 de receita, 30 de despesa, 70 de lucro. Ok. Eu e você sócios, 35 pro Rodrigo, 35 pro Emerson. Tá. Pessoa física. Eu, Rodrigo, não quero pagar os meus impostos pro tio Sam, que é a pior coisa que você pode fazer. Não faça isso. Tem como fugir? Exato. Aí vamos supor que eu não pague. Tá. Você, Emerson, como sócio, você paga ou é responsável por isso? Como funciona? A empresa, quando envia o imposto de renda para o IRS, para a Receita Federal Americana, tem um formulário dentro do imposto que fala assim, ó, o Rodrigo participa com 50% Ok. e ele tem 35 mil Ok. de lucro. Ok. O Emerson, no CPF dele, social dele, também participa com 50% Ok. e o lucro do Emerson é esse. Ok. Quando a gente manda o imposto de renda da empresa, por mais que a gente não tenha feito ainda a pessoa física, o governo já sabe Entendi. que você tem 35 mil para declarar na pessoa física. Ponto. Acabou. O imposto, entendi, o imposto não é sobre a empresa, mas o IRS já sabe que tem que pagar a conta. Exatamente. Então ele faz um match depois, quando você faz a sua pessoa física, ele já começa sabendo que você tem 35 mil de renda. Então se eu declaro lá 32, 31, 29, amigo, malha fina, esquece. Por quê? Porque a empresa declarou no CNPJ dela que teve um lucro de 70. E desses Perfeito. 70 foi 35 para mim e 35 para o Rodrigo. Perfeito. Existe um formulário dentro do imposto PJ que chama-se K1, que é o K1. O K1 é o que eu forneço para os sócios das empresas para fazer o imposto de renda pessoal. Entendi. Então é isso. Emerson, uma outra dúvida agora que LLC, me veio. hein? Depois a gente vai falar LLC. da C-Corp, da C-Corp. Tá, então vou fazer assim, antes de eu fazer essa pergunta, vamos lá pra C-Corp. Vamos supor que essa mesma companhia, Perfeito. Eu e você sócios. produção de porquinho. E aí? Só de porquinho. Beleza. Então, Vendemos 100, vendemos 100. tivemos 30 de impostos, de lucro, de despesa. 70 de lucro pro sócio, 35 para cada um. O que muda no modelo C Corporation? Aham. A empresa paga imposto. Ok. Então ela paga 21% sobre o lucro líquido. Então eu vou pegar esses meus 70 e vou aplicar essa porcentagem. 21%. 21% e eu pago direto para o IRS através do nome dessa companhia. Da empresa. Então a empresa que paga os impostos. E um outro detalhe. Uhum. A C Corporation, ela também tem imposto estadual. Ok. Porque nós estamos na Flórida. Tá? Pessoa física na Flórida, informação interessante. Sim. Aqui é considerado um shelter fiscal para pessoas físicas. Ok. Tanto é que o Trump mora aqui. Ah, Né? O entendi. ex-presidente Trump mora aqui na Flórida para fins Fez fiscais. uma estratégia Ele fiscal sempre fala isso. pra- Exatamente. Porque na Flórida não tem imposto estadual para pessoas físicas. Diferente Entendi, de Califórnia, diferente de New entendi. York, que são altos os impostos de pessoas físicas lá. Então a pessoa paga federal, IRS, estadual para o estado. Aqui na Flórida não tem, pessoa física. Na corporation, na C Corporation, a pessoa jurídica paga para o federal 21%, a empresa, a nossa empresa de porquinhos vai pagar 21% em cima de 70%. Ok, ok. Em cima de 70? Isso, porque é 100 menos Isso, 30. menos 30, perfeito. 70. E se tivermos lucro, que no nosso caso foi de mais que 50 mil, a gente paga também para o estado da Flórida. Ah, ok. Então o modelo corporation, vamos lá. Neste exemplo, a gente está falando de 26%. 21% para o federal, Ok. mais 5% para o estado da Flórida. Perfeito. 26%. Ok. Quando que ele é interessante ser uma corporation Boa. do que ser uma LLC? Boa. Neste caso, a gente está falando de 26. Aham. 21 mais 5. Se na tabela progressiva nós ficarmos abaixo disso, que ela vai de 10 a 37, pessoa física, ok? Se a gente ficar abaixo dos 26 que a gente está pagando aqui, talvez o melhor modelo para aquela empresa naquele momento seja ser uma LLC. Ah, É conta tributária. 26 nesse modelo, 12 ou 18 nesse, eu vou ficar nesse. entendi. Então é isso. Então a gente chama de análise de viabilidade tributária. Uma dúvida dessa C-Corp. Somos sócios, pagamos aqui os 26, né, dentro dessa divisão que você fez. O lucro líquido que vai ser distribuído para os sócios, ele entra como despesa ou ele Porque, ok, vamos falar que desses 70 mil, nós tivemos lá os 26% para ser pago de impostos. Ok? Esse resultado, ele é dividido pelos sócios e aí os sócios precisam novamente fazer o imposto? Legal. Olha que interessante. Aí é um modelinho também Tá. que é muito interessante.
que o modelo C-Corp ele não é recomendado para todos os tipos de negócio. Perfeito. Por quê? Porque se os sócios têm a intenção de tirar dividendos da companhia, isso é renda também na pessoa física. Então nós pagamos 26 e em cima do que sobrou, tá? Vai distribuir para mim e para você na pessoa física. Perfeito. Nós vamos ser tributados também na pessoa física sobre esses dividendos. Então ele está sendo tributado como pessoa, não mais como PJ. Entendi. Aí cai na tabelinha progressiva de novo. Existem algumas isenções para dividendos, tá, gente? Que não vamos entrar aqui. Mas é muito comum falarmos assim, uma linguagem muito direta. A C-Corp, quando eu sou o dono e recebo dividendos, eu sou bem tributado. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, se eu sou o dono e eu tiro o dinheiro da C-Corp, eu sou bem tributado. Porque eu pago no nível PJ, meus 21 mais 5. E depois eu passo na pessoa física. Na pessoa física sobre os dividendos que eu tirei. Tá? E tem várias estratégias, tem várias coisas para se planejar, para se organizar, para que minimize esse impacto na pessoa física, reinvista na C-Corp, enfim, é um universo. Aí eu quero fazer 2 recomendações para vocês, tá? Eu sei que no canal lá da iConnect tem 2 vídeos que eu quero sugerir para vocês. O primeiro deles é sobre como você criar uma estratégia tributária, né? Falamos sobre. Que é isso? É isso. Cara, não, a nossa companhia ela não pode ser aqui, ela deveria ser aqui, porque isso aqui é o melhor em termos de guardar dinheiro no bolso, simples assim. É isso aí. E um outro vídeo que eu queria recomendar para vocês é sobre aquele que você fala sobre o Sales Tax. Ok. Porque nas devidas proporções, mais uma vez a gente vê aquele cenário que a palavra Estados Unidos tem um significado muito prático, aonde cada estado, ainda que esteja unido, tem a sua própria característica de imposto. Eles são independentes. São independentes. Eles são independentes. Então, quando, por exemplo, o ex-presidente Trump tem uma residência fiscal na Flórida por essa questão, você vai ver lá no vídeo que o mesmo computador da Mac, o MacBook, ele vai ter valores diferentes dependendo do estado que você compra. Exato, fizemos essa conta, inclusive. Exato, né? exato. Vou pôr um spoiler aqui desse vídeo. Você sabia que o preço que você paga no caixa dos produtos comprados aqui nos Estados Unidos é diferente do que você vê na prateleira? E neste vídeo eu conto pra você como funciona todo o processo de Sales Tax, o imposto sobre venda de mercadorias e alguns serviços aqui nos Estados Unidos. Então tem clientes que falam, Emerson, eu estou em Miami e o produto está caríssimo. O mesmo produto em Orlando está um pouco mais barato, eu prefiro comprar em Orlando que comprar em Miami. É exatamente isso. Então a diferença do Sales Tax varia de condado para condado. E é por isso que no início do vídeo eu falei para você, o valor que você enxerga na prateleira, o valor que você vê no painel do McDonald's, neste cenário, não é o mesmo que você de fato vai pagar no caixa, exatamente por causa do Sales Tax. E entre os 50 estados americanos, o estado que mais cobra Sales Tax, digamos assim, é a Califórnia, que a taxa varia entre 7,25% e pode ir até 10%. Aí, dentro desse cenário, Emerson, eu tenho mais uma pergunta. A minha companhia no Brasil tem a questão da emissão de nota fiscal, certo. Que ainda bem que com a tecnologia, a gente agora tem a nota fiscal eletrônica, que é mais simples e tal. É isso aí. Mas aqui eu percebo que a gente tem uma questão de nota fiscal de uma forma mais simplificada, que é a famosa invoice. Que basicamente é um papel de pão. Tá. Então, a invoice, Emerson, que é feita, sei lá, no papel de pão, Rodrigo, como é isso? É uma coisa que as pessoas não acreditam quando eu falo. Porque a gente vem de uma legislação brasileira onde tudo se cruza, né? Como você mesmo mencionou, da nota fiscal eletrônica. Chega aqui, existe a simplicidade de se fazer um documento do seu jeito, onde não tem uma regra explícita de como se fazer uma invoice. Literalmente assim, nome da minha companhia, me corrija se eu estiver errado. Vamos lá. Nome da minha companhia, nome da companhia que eu estou prestando serviço, valores pagos... Destinatário, cliente, destinatário, acabou. Endereço do cliente. Tem só uma regrinha seguinte, quando é serviço, é exatamente isso. Papelzinho de pão, sugiro que coloque uma logo, né, gente? Sim, vamos profissionalizar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Coloca uma logozinha aí, né? E aí, valor do serviço e o total. Porque não tem Sales Tax. Tá, aí serviços aí é um pouco... produtos aí é um pouco diferente. Pouco serviço tem Sales Tax. Assiste nosso vídeo, Perfeito. Que lá eu falo de alguns serviços que tem. Perfeito. Geralmente, produto tem Sales Tax. Ok. Né? Geralmente. Tem produtos também que são isentos, mas... Então, no produto seria $100 o preço do produto, mais 6,5%, que é o Sales Tax, e aí você chega no total da nota.
Então seria 106,50 nesse caso. Então o ICMS daqui, né, o sales tax, ele é por fora, não é por dentro. Mas como esse papel... Porque assim, na nota fiscal eu entendo que nós temos um registro. Na verdade, nós geramos um documento partindo do site da prefeitura, onde nós estamos mostrando e documentando já previamente qual foi o custo do meu serviço e qual vai ser o valor de impostos. Funciona esse negócio simples? Meu amigo, é assim, ó. Por mais que não tenha uma exigência de um padrão de invoice, se você tiver uma fiscalização, ele vai te pedir seus invoices. Ah, entendi. Então o que o Emerson orienta para os clientes? Nós não temos que ter uma invoice mirabolante, maravilhosa, que não tem que ter. Mas você tem que ter um documento que comprove a sua prestação de serviço. Perfeito. Peguei. Então, numa auditoria, ele vai falar assim, ok, eu percebi que você recebeu $100 mil na sua conta. Exemplo, tá? Rodrigo, quais são as invoices que performaram os $100 mil? Entendi. É a 2, a 5 e a 9. Entendi. É isso, eu tenho que apresentar um documento. Entendi. Ok? E bate muito com o que a gente falou no outro vídeo, quando nós falamos que... isso é a visão minha, tá? Não tem nada a ver com a Connect, é a visão do Rodrigo. Que é muito boa, tá? Por sinal. É muito obrigado. boa. Mas é muito interessante isso, porque no Brasil, você precisa provar que você está fazendo certo. Então você gera a nota fiscal, gera o documento, produz esse tipo de prova antecipado, mostrando... Manda para validação. Exato, ó, tô fazendo isso. Aqui é o inverso. Você fala, fiz isso, e os Estados Unidos falam, beleza, eu acredito que você fez. Porque se cair numa fiscalização, já que você fez, você me mostra. Você prova. Por experiência, eu gosto muito de falar isso, né, vivendo nos Estados Unidos todos esses anos. Quantos anos já? 10 anos. Perfeito. Indo pro ano 11. Eu entendo que é um país... E aí, Rodrigo, não sei se a sua opinião é a mesma, tá? Claro, claro, diga. Eu entendo que é um país ainda que acredita na boa-fé. Sim, 100%. Então ele acredita na boa-fé do ser humano, até que prova o contrário. Tá? Então é isso, ele te dá autonomia para trabalhar, ele acredita que você está fazendo de forma correta, até que numa fiscalização ele fala, nossa, mas não tem nada a ver, que a boa-fé não existiu, e aí você é penalizado por isso. E aí eu vou concluir Você concorda com essa ideia? 100%. E eu vou concluir esse vídeo com um desabafo aqui, que é muito triste, porque depois de anos morando aqui fora, eu percebo em alguns cenários, não tô nem falando do mercado fiscal, tá na área fiscal, tô falando de um dia a dia. Essa boa fé, essa boa expectativa, ela infelizmente com o tempo, ela vai sendo alterada, porque infelizmente os bons pagam pelos maus. Sim. Né? E aí, um exemplo básico, tá? Se você, eu lembro, logo quando a gente chegou, a gente comprou um pijama pro Enzo, meu filho mais novo, e a gente não gostou do pijama e a gente voltou no Target para fazer uma troca. Certo. E a Patrícia preparou toda uma defesa para explicar que não tinha ficado bom o shorts. E eu lembro como se fosse hoje, que a atendente muito simpática falou, não, você não precisa explicar. Se você não gostou, a gente faz a troca e devolução agora, você não precisa justificar. Porque você não gostou do produto. Ok. Com o tempo, infelizmente, com as pessoas se aproveitando desse tipo de cenário, do tipo, compro, uso, e aí como eles não vão perguntar, eu posso devolver, você percebe que o mercado começa a se endurecer, porque os malandrinhos começam a tomar espaço, e aí esse cenário de não precisa explicar, começa a ter que explicar um pouco mais, começa a ficar mais rígido, e é uma pena, né? E eu trago pro meu lado. Agora você coloca na minha posição, que eu tenho vários clientes que eu não conheço do passado. Sim. Eu conheço do presente, né? E aí eu trago para a realidade. Olha, aqui nos Estados Unidos funciona dessa forma. Então hoje eu tenho o privilégio de dizer o seguinte, se for desta forma correta, você faz parte do meu portfólio, da minha carteira. Mas se eu perceber, ou a minha equipe perceber, que tem algo ali que não condiz com o que a gente prega, em seguir a legislação de forma ferrenha, de vir trabalhar todo dia disposto a ajudar e fazer o correto, a gente não trabalha com você. Perfeito. E aí a gente já demitiu vários clientes que, infelizmente, tentam se beneficiar dessa situação. E tá certo, porque... Rodrigo, e tem uma frase, cara, eu sou um cara de frases, de livro que eu leio também. Essa área trata a gente pensa em universo. E um cliente me disse uma vez também, falou assim, olha, nenhum recurso financeiro, dinheiro nenhum no mundo vale a sua noite de sono, vale a minha noite de sono. Então, honorário nenhum, eu, Emerson, falo isso e reforço isso todos os dias, é assunto sempre de reunião, tá? Com os colaboradores. Dinheiro nenhum no mundo vale a nossa noite de sono.
Então, se não for correto, amigo, se não for legal, se não for para beneficiar, né? O Perfeito, perfeito. Eu não trabalho, porque não faz sentido pra gente. Então a gente tem crescido porque a gente é muito verdadeiro. E eu entendo, tá, gente, das possibilidades de manobra fiscal dentro da lei, tudo isso eu tô aqui pra isso, tá? Mas está dentro da lei. Está dentro da lei. Perfeito. Sabe por quê? Porque quando vem aqui conversar comigo uma fiscalização, uma auditoria, é eu que sento pra te representar. É eu que vou te representar, Rodrigo. E você sabe o que você está apresentando, e você sabe que tá certo, você vai lutar por aquilo que você sabe que tá certo. É isso. Ponto. Acabou. Aí eu consigo te defender da forma que eu julgo correto. Perfeito. Agora, se eu vou pra uma auditoria, Perfeito, já sabendo perfeito. que eu tenho ali algo Um monte de obscuro, teto de vidro, não tem o que defender. Não quero. Por quê? E é isso, né? Eu brinco com os clientes, não pra amedrontá-los, mas pra uma realidade. Claro. Aqui eles te prendem pra depois perguntar quem é você. Sim. Então, assim, não tem muita conversa. Porque antes de chegar nesse nível, né, Rodrigo? Claro que eu não tô aqui pra fazer drama, não é isso não. Mas eu entendo o que você tá Eu tô falando. trazendo pra realidade, porque esse é meu dia a dia. E esse é o motivo, Emerson, porque eu fiz o convite pra você fazer parte dos nossos vídeos aqui no 78, porque quem é inscrito mais antigo sabe que eu nunca falei sobre impostos aqui. Ô, meu amigo, que privilégio. Obrigado por isso. Nunca. Viu? Muito obrigado. E você sabe, a gente não precisa entrar nos detalhes, mas a gente teve vários convites no meio do caminho sim. de companhias que queriam participar e tudo, e que eu não estou dizendo que a companhia não é boa, mas eu não me identifico. Não senti confiança de colocar o rostinho do lado e falar, hoje, enfim, eu tenho as minhas contas aqui com você, rodando. Claro. Então, sigam o iConnect, vou deixar também o telefone de contato deles, falem que vocês viram aqui no 78. Sigam o iConnect também no YouTube, eu super recomendo, conteúdo de qualidade, um conteúdo que realmente vai ajudar no processo de vocês, tá? Os vídeos não estão lá para views, para acesso, nada disso, estão para realmente desenvolver, né, um conhecimento. Uma cultura mesmo, né? Cultura. Te agradeço mais uma vez por esse vídeo. No próximo a gente vai fazer um case. Ok. Tá? Vou trazer pra realidade. E vou deixar esse fechamento de vídeo com um texto bíblico que fala: é melhor um bom nome do que as muitas riquezas. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, Emerson. Valeu!